a grandeza de Deus. E falei sobre obras e feitos grandes e poderosos que o nosso Deus tem feito em muitos lugares, abençoando muitas vidas. A grandeza de Deus. As grandes obras dos homens, mas a grandeza de Deus excede a todas elas. Não sei o que o Senhor deseja que você compreenda, você que veio aqui no domingo passado e voltou hoje. Não sei o que Deus deseja que eu compreenda enquanto pregador que preguei no domingo passado e estou pregando hoje. Mas, às vezes, quando termina o momento da palavra e da mensagem, o pregador, ele não sabe tudo que pregou. Isso é uma coisa extraordinária. E aí eu estava preparando para trazer a palavra hoje. E à medida que eu ia preparando a mensagem, pensei, Senhor, essa mensagem, ela está muito alinhada com o assunto do domingo anterior. E aí eu fui procurar tudo que havia sido dito no domingo anterior. A gente não tem tudo, mas nós falamos sobre as grandezas de Deus. E hoje eu quero falar sobre as poderosas mãos de Deus. Você vai abrir comigo em Isaías 59. Nós vamos ler o verso 1. Semana passada foi Salmo 93. Sim, hoje Isaías 59, verso 1. E nós queremos falar sobre as poderosas mãos de Deus. As poderosas mãos de Deus. Repita comigo. As poderosas mãos de Deus. Isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Na outra versão, para que não possa ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Meus irmãos, há uma tentativa de ilustrar a presença de Jesus de Nazaré sobre o Brasil. Há uma tentativa de ilustrar a presença do Filho de Deus sobre o Brasil, que um artista converteu-a numa estátua colocada no alto de uma montanha no Rio de Janeiro, que nós conhecemos como o Cristo Redentor ou Corcovado. E quem sobe a montanha, quando chega debaixo daquela imagem, fica assustado com o tamanho daquela imagem. As mãos daquela imagem são enormes. E quem tem medo de altura, quem tem fobia, fica até um tanto apavorado quando olha para uma obra daquele tamanho. Mas, meus irmãos, se nós pudéssemos reproduzir 50 vezes mais a mão do Cristo Redentor, ela não seria do tamanho do dedo mínimo da mão do Senhor nosso Deus. A grandeza do Senhor é coisa tão extraordinária que após construir a casa para Deus, Salomão proclama como o Senhor com toda a sua grandeza poderia caber numa casa. É um Deus poderoso e suas mãos são mãos de poder. Então eu quero fazer algumas considerações com você sobre as mãos de Deus. Uma delas é que as mãos de Deus são fortes. Repita comigo. As mãos de Deus são... Novamente. As mãos são fortes. As mãos do Senhor são fortes. Meu irmão, quando o medo tenta desviar o nosso foco,
quando o medo tenta nos tirar da direção da graça e misericórdia do Senhor, imediatamente o Senhor Deus vem nos socorrer, e por meio de milagres que Ele opera, Ele traz segurança ao coração amedrontado. É interessante que às vezes Deus vem direto até nós, Ele vem resolver o nosso problema, Ele vem cuidar de nós, Ele vem cuidar da angústia que estamos vivendo naquela hora. E às vezes Ele começa a fazer milagres ao nosso redor, e a gente começa a ouvir como que o salmista dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Olha, o Senhor, Ele está ao nosso redor. Olha a mão do Senhor agindo ao nosso redor. Deuteronômios capítulo 3, no verso 24, a Bíblia diz assim: Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus grandes feitos. O salmista está dizendo, ou melhor, Moisés está dizendo, que ainda que não tenha chegado o milagre dentro da minha casa, ainda que não tenha chegado a intervenção divina na minha vida naquela hora, mas aquilo que Deus está revelando, aquilo que Ele está mostrando ao redor, com a sua mão forte, isso me traz segurança, isso renova em mim o ânimo para enfrentar as dificuldades da vida. Amém? E nós enfrentamos olhando para o Senhor. Meus irmãos, as mãos poderosas de Deus, com feitos grandiosos, elas nos encorajam a prosseguir nesta vida. Quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou orando, quando eu estou falando com Deus, quando eu estou conversando com Deus, quando eu estou me derramando diante de Deus, eu estou na presença de um Deus maravilhoso, poderoso, que com a sua mão forte é capaz de fazer coisas que homem nenhum consegue fazer. O salmista diz que Deus é capaz de abrir a pedra com suas mãos e fazer a água correr do meio da pedra. Isso é um mistério extraordinário. Quem anda no interior vê isso. Você olha para a rocha e como que pode a rocha verter água? Quando a gente viaja aí subindo essa serra de Friburgo, de Teresópolis, de Petrópolis, aqui no nosso estado, a Serra das Araras, quase todas as serras por onde você passa, você encontra água potável, água de boa qualidade, saindo do meio das pedras. E às vezes a gente não entende isso, não é? Às vezes a baixada está seca. Nesse período agora de janeiro, eu estive na serra, por trás da Serra de Friburgo, em Lumiar, e toda a baixada, tudo seco, a gente viaja, tudo uma seca tremenda. As cachoeiras em Lumiar, todas vertendo água, e tudo com água, lá no alto daquela serra, e você vai subindo, 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 e pela ordem lógica, pela ordem natural, deveríamos encontrar a maior seca lá, e lá tem água. E o salmista, no Salmo 105, no verso 41, ele diz sobre a mão de Deus assim: abriu a pedra e dela correram água, correram para os lugares secos como um rio. Coisa extraordinária, irmãos, a palavra de Deus. Isso aqui é escrito cerca de 800 anos antes de Jesus. Não tinha tecnologia para que esse homem tivesse todo esse conhecimento. E como que esse homem escreveu isso? Pela revelação da palavra de Deus. Pela revelação da palavra do Senhor. Não há naquele tempo os aparatos e recursos que nós temos hoje. E esse homem escreve: Deus abriu a pedra, abriu a rocha, Ele fendeu a penha, e dela verteu água, e as águas correram para os lugares secos, e estas águas, diz o salmista, formaram os rios. Salmos de número 105, verso 41. Meus irmãos, portas fechadas, inimigos à frente, fale com Deus, converse com Deus, porque a mão de Deus é o que, irmãos? A mão de Deus é forte. O Senhor Deus é Deus de mão forte.
para a sua vida. Se você buscar a Deus, certamente você estará guardado pela força da mão do Senhor. Se você tem enfrentado perseguição, se você tem enfrentado fracassos na sua vida pessoal, quantas pessoas, pastor, portas não se abrem para mim. Para mim, há pessoas que pensam assim, irmãos, para mim nada dá certo. Pastor, os meus relacionamentos não deram certo, casamento não deu certo, eu vivo mal com meu filho, a minha vida profissional não vai bem. Meu irmão, você está conversando com quem? Quem é o seu Deus? A qual Deus você tem buscado? 10 anos, 15 anos numa vida de fracasso, está buscando a qual Deus? Qual é o Deus com quem você tem conversado? O nosso Senhor é o Deus de mão forte. Se as portas não se abrem com a chave dos homens, se as portas não se abrem pela sabedoria natural, busque ao Senhor, porque a mão do Senhor é forte para abrir qualquer porta. Você crê nisso? Então receba a palavra do Senhor. Leia comigo o Salmo de número 107, o verso 16, a declaração do salmista sobre o poder da mão de Deus. Salmo de número 107, verso 16. Leia comigo ali. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Verso 17. Leia. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. As pessoas vivem na aflição, as pessoas vivem na dor, as pessoas vivem sem se encontrarem, porque falta acreditar na poderosa mão do Senhor nosso Deus. As portas quebrou de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Isso aqui me dá uma ideia de força muito grande. Muito grande. Uma força que é capaz de quebrar uma porta de bronze. Uma força que é capaz de despedaçar os ferrolhos. E eu volto novamente no tempo, quando o salmista está escrevendo isto, como que alguém poderia imaginar alguma coisa? Vamos analisar bem que nós estamos vivendo um tempo que não havia tanque de guerra, não tinha dinamite, nós estamos vivendo um tempo que não existia o fuzil, não existia a R-15, nós estamos falando de um tempo que não haviam granadas, nós estamos falando de um tempo que uma porta de bronze, nós estamos falando de um tempo que uma ferragem era algo humanamente impossível de ser ultrapassado. E o salmista não tem medo de falar da mão de Deus. Ele diz: a mão do Senhor é forte, e a mão do Senhor, ele quebra a porta de bronze. Eu creio que esse homem nunca tinha visto ninguém quebrar uma porta de bronze. Eu creio que esse homem nunca tinha visto ninguém despedaçar uma ferragem no seu tempo. Ele nunca havia visto isto. Mas ele diz: mas eu creio que a mão do Senhor tem poder para quebrar isto. O que está na sua frente que é intransponível? O que é impossível? O que você nunca viu ninguém resolver? O que está na sua frente que você nunca viu ninguém solucionar? A mão do Senhor é forte para quebrar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. As mãos do nosso Deus são fortes. As mãos do nosso Deus são poderosas. Pastor, e força e poder tem diferença? Depende da sua ótica. Eu vejo que com força o Senhor pode quebrar. O mesmo Deus que pode te fazer vencer, o mesmo Deus que pode te fazer prevalecer pela força, se necessário for, o mesmo Deus que pode fazer o seu barco atravessar a tempestade, ainda dizendo assim: 1000 cairão do teu lado, 10.000, e tu? Você crê nisso? Deixa eu falar duas coisas para você que eu creio. Não sei se você crê. Duas coisas que eu creio. Uma: nunca serei destruído por homem nenhum. Creio nisso, que ninguém tira isso da minha alma.
Nenhum homem, nenhum. Não há nenhum. Porque a palavra do Senhor diz, ela é quem diz, presta atenção. Segundo, não creio que em nenhum momento na minha vida eu possa passar fome. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Recebe esta palavra na sua vida. Receba na sua vida essa palavra. Que aí você não tem medo de nada. De nada. Receba esta palavra na sua vida. Não tem lugar para miséria na minha vida. Porque o Senhor diz, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você andar com o Senhor, nunca, em tempo algum, o diabo consegue destruir você. Ele quer, mas ele não consegue. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles e faz o quê? O dia que você não acreditar mais nisto, não diga para ninguém que você é crente em Jesus. Volte, converse com ele e diga, Senhor, eu quero reavaliar a minha experiência com o Senhor. Quero conversar com o Senhor sobre isso. Porque eu estou com medo, eu estou achando que pessoas podem destruir pessoas, eu estou achando... Em nome do Senhor Jesus, receba a palavra. As mãos do Senhor são fortes. Se tiver que despedaçar a porta de bronze e a ferragem, ele vai despedaçar. Agora, em outros momentos, como ela é mão poderosa, o Senhor, por vezes, ele não vai despedaçar a porta. Ele não vai quebrar a porta de bronze, ele não vai despedaçar a ferragem, mas como a mão do Senhor é poderosa, incrivelmente, você vai prevalecer não pela força, não pelo poder da força, mas pelo poder do Espírito, porque as mãos são poderosas. Quando precisa, o Senhor age com força. Quando não precisa, ele faz o incrível pelo poder. Quando é necessário, ele preserva o seu barco que vem balançando em alto mar. E quando ele decide, ele tira toda a tempestade para a glória do seu nome. Glória a Deus. Amém? Está orando por quê? Presta atenção. Palavra do Senhor. Ela diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Não tem coisa mais extraordinária do que Deus agindo com potência, com poder. Você olha para o tempo e diz assim, vem uma grande tempestade. Vai haver uma tempestade terrível. Você vai no médico e o médico diz para você, vai haver uma tempestade na sua vida. Você está doente. Por favor, não profetize isso sobre a vida de ninguém. Não amaldiçoe a vida de ninguém. Nunca faça isso. Que a sua vida vai virar isso, vai virar aquilo outro. Uma vez uma irmã ligou para minha casa e falou para mim, vai ter uma tempestade dentro da casa do senhor que o senhor vai ver. Deu uns 40 dias depois, eu recebi uma ligação. Pastor, falei, o que houve? Irmã fulano de tal está morta lá no hospital. Eu falei, misericórdia. Ela não ficou para ver a tempestade. E foi embora. Não faça isso com ninguém, nunca. Em alguns momentos a gente sente que a tempestade está vindo porque há problemas, há dificuldades. Você chegou no médico e o médico te disse, olha, é sério o problema que você tem que enfrentar. Você olha para a sua vida
e os seus negócios estão indo mal, e você vê lá na frente e diz, é sério? Os economistas dizem para nós, é terrível a crise que o país vai enfrentar. Se nós não vamos embora do Brasil, e diz que nós estamos na ponta do iceberg, então nós vamos viver uma crise terrível nesse ano de 2015, porque estamos dentro do Brasil. Mas continuo pensando que 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pastor, como é que nós vamos viver no meio de uma crise no país? Nós vamos viver de milagres. Nós vamos viver de milagres. Quem sabe crente que não é dizimista vai aprender a ser agora. Quem sabe crente que nunca orou vai aprender a orar agora, porque as portas vão cerrar. Quem sabe crente que nunca temeu a palavra, nunca temeu o Senhor, nunca respeitou o pastor, vai aprender agora no meio da crise. Quem sabe, meu irmão? Quem sabe? Você vai lá para o Oriente Médio, vai no Oriente Médio e vê se a igreja lá tem problema. Você conversa com os missionários que estão lá e vê se cristãos lá criam problemas nas ruas, como aqui no Brasil criam. Sabe por que não criam? Porque estão sendo queimados vivos. Tem que andar no temor do Senhor todo dia para dar um passo. Para o seu filho sair de dentro de casa e ir à rua sendo cristão, você tem que estar orando por ele todo dia. Como é triste a gente ouvir. Nós nos hospedamos no ano passado, eu e o pastor Kleber, num lugar que estava um irmão, um cristão, sírio, Karim Hanna, recém-chegado ao Brasil como refugiado, acolhido pelo governo brasileiro. Esse moço foi levado para a sede de Missões Nacionais, e nós estávamos lá fazendo um congresso, e nós ficamos hospedados no mesmo local, aliás, no mesmo quarto, praticamente, porque havia um corredor, e 4 quartos, e nós estávamos ali, e alguns outros pastores de outras partes do Brasil, e esse moço foi levado para ali. Pouca coisa que ele falava em português, ele conversava com a gente, muito esforçado para aprender a língua portuguesa, pouca coisa, e ele ia compartilhando coisas terríveis para ser um cristão na Síria. Terrível para ser cristão naquele lugar, terrível. E ele disse, eu era um empresário, dono de uma fábrica de jeans, a minha família é estabelecida, e a nossa cidade foi bombardeada e desapareceu. Eles não perderam a fábrica, não. Desapareceu. A cidade dele desapareceu. A escola que ele estudou, a maternidade onde ele nasceu, o cemitério onde enterrou a avó dele, desapareceu. Acabou tudo. Não existia mais. Ele disse, a nossa cidade desapareceu. E ele pediu asilo aqui no Brasil, e o governo deu. E quando ele chegou aqui, ele falando pouco português, ele disse que ele era cristão. E eles ficaram sem saber o que fazer com ele. Esse rapaz é cristão, não vamos fazer o que com ele? Levaram ele para a igreja católica. E a igreja católica não sabia o que fazer com ele. Disseram, mas você é cristão? Eu sou cristão protestante. Aí não sabiam o que fazer. Levaram ele para o Espírito Santo. E no Espírito Santo alguém ouviu falar de um projeto em São Paulo, que alguns crentes batistas estavam fazendo, para acolher estrangeiros que vinham daquela região, e se ele não gostaria de ir para lá. E ele foi para lá, e de lá, o pastor da igreja ligou para a Junta de Missões Nacionais e falou, o rapaz está aqui, e ele é servo de Deus, e está aqui, nós precisamos ajudá-lo, e ele tem um chamado, ele tem vocação, e ele foi levado lá para Missões Nacionais, e estava lá. Meus irmãos, a gente conversa com essas pessoas, eles não têm tempo. Eles não têm tempo para certas coisas que a igreja do Brasil tem tempo. Porque eles vivem num momento muito difícil de perseguição. Meus amados, o salmista, ele diz que quando nós nos humilhamos, nos quebrantamos, debaixo das poderosas mãos do nosso Deus, ele diz que nós somos cuidados por uma mão de poder, nós somos levados a passar pelas tempestades sem ver. Então tem tempestade que está sobre a sua casa, Deus vai tirar, para a honra e glória do nome de Jesus. Há um pensador que diz que Deus às vezes acalma a tempestade, já em outros momentos ele acalma o coração dos seus filhos para atravessarem a tempestade. Tem coisa que a gente tem que atravessar. Hoje cedo, eu estive com o irmão Nivaldo, estivemos num velório, bem cedo estávamos lá, pregando no velório, e foi aquele momento de muita tristeza para aquela família, jovens ali, filhos, filhas, netos,
todo mundo chorando, aquela família chorando, e a gente ali trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de consolação, e viemos embora para o culto, e chega no culto, já recebi uma mensagem de uma outra irmã dizendo: pastor, faleceu a Zezé, irmã da irmã Ana Cabral, e daí a pouco a irmã Ana Maria Cabral estava ligando também: pastora, minha irmã faleceu, está lá na igreja, lá no Jockey, e eu gostaria que o senhor fosse lá. E às 2h da tarde eu estava lá de novo com a Silvia, num outro velório, mesmo dia, um velório pela manhã, um velório à tarde. Aí eu pergunto para o irmão assim: por que as pessoas passam por isso? É porque elas querem? Não. Não é porque a gente quer. Tem coisa que vem, tem tempestade que vem sobre a vida da gente. Mas às vezes nós somos, meus irmãos, tão fracos espiritualmente, que a gente não celebra os dias de alegria. A gente espera para lembrar de Deus nos maus dias. Salomão disse: lembra-te do teu Criador nos dias do teu vigor, nos dias da tua alegria, nos dias da tua vitalidade, antes que venham os maus dias. E a gente fica esperando os maus dias. Diz assim a palavra do Senhor, 1 de Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Pedro está dizendo que a mão de Deus é poderosa. E ele está dizendo que a mão de Deus pode te exaltar. Exaltar não tem nada a ver com exibir, expor, não tem nada a ver com isso. Quando ele fala em exaltar, ele está falando em tirar você da posição de humilhação e te colocar na posição de honra. A mão de Deus, a potente, a poderosa mão de Deus, pode te tirar da posição de humilhação e te colocar na posição de honra. Mas ele disse assim: para que isso aconteça, quebrante-se debaixo da poderosa mão de Deus. Quebrante-se. Pastor, o meu cunhado criou um problema comigo, nunca mais eu olho nos olhos daquele homem, nunca mais eu quero olhar para a cara daquele homem, porque você é soberbo, prepotente e arrogante. Nós somos assim. Jesus de Nazaré, nosso mestre: quando vires ao altar, trazer a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e faça o quê? Vai fazer o quê? Isso. Abençoe pessoas, não amaldiçoe. Mas é porque o senhor não viu. Meu irmão, eu vi, não o que fizeram com você, eu vi o que fizeram com Jesus. E quando terminou, a última frase é um peso para mim, a última frase de Jesus na cruz. É um peso para mim. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E os judeus de baixo gritavam assim: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue deste inocente, mas nós iremos matá-lo. Eu gostaria de saber de você, que tem 40, que tem 50, tem 60, tem 70, tem 80 anos, que tem 90 anos, qual foi o dia que você ouviu dizer no jornal assim, lá no Jornal Nacional ou no outro jornal, você ouviu dizer assim: a paz está reinando no meio do povo judeu, eles estão tranquilos. Nem um dia. Eles vivem todos os dias debaixo de guerra, do que eles pediram quando estavam crucificando o Filho de Deus. Caia sobre nós o sangue deste inocente. Meus irmãos,
Quando a gente se quebranta diante de Deus, quando a gente se humilha diante do Senhor, quando a gente vai e quando a gente se coloca debaixo da poderosa mão de Deus, a palavra diz que o Senhor, no seu tempo, Ele nos exalta. Amém? As mãos do nosso Deus são fortes, as mãos do nosso Deus são poderosas, as mãos do nosso Deus são mãos estendidas. Isso é maravilhoso. Eu saber que as mãos de Deus estão estendidas. A gente fica satisfeito de saber que 24 horas tem um pronto-socorro funcionando, não é? E um médico lá pronto. Se a gente passar mal, a gente fica satisfeito de saber que o corpo de bombeiros tem lá uma ambulância preparada para nos socorrer. A gente fala tanta besteira, eu vejo gente, tem gente que, assim, para que presta esse negócio de bombeiro, fica todo mundo à toa? Um dia eu falei para o camarada aí, bota fogo na sua casa que o bombeiro trabalha. O senhor está doido? Falei, pois é. A gente fala tanta besteira, né? Cada um dentro da sua função, dentro do seu trabalho, e eles estão lá prontos para socorrer, para ajudar a resgatar vidas. Os policiais estão ali prontos para entrar em ação pela segurança. Mas pastor, e a corrupção? Eu não estou falando de corrupção, eu estou falando da bênção de Deus. Corrupção é o diabo que inventou isso. Então, nós damos graças a Deus, graças ao Senhor nosso Deus, porque nós temos essas prontidões. Mas não tem coisa melhor do que você ler a palavra de Deus e saber que Deus está de prontidão em seu favor, irmão. Deus está de prontidão. Você está precisando do Senhor? Ele está de prontidão. Você está passando um momento difícil aí na sua vida? Deus está de prontidão. A mão do Senhor é uma mão estendida. Aí diz o salmista, Salmo 144, verso 7, assim, ó: estende as tuas mãos desde o alto, livra-me, arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. É uma mão estendida para fazer um milagre quando necessário for. Arrebata-me. Às vezes o Senhor, Ele vem e arrebata você no meio da dor. Aí você diz assim, alguém te pergunta assim, como é que você conseguiu passar por isso? Você não sabe. Fulano, quer dizer que você perdeu uma pessoa muito querida na sua família? Perdi. Como é que você aguentou isso? Eu não aguento um negócio desse. Fulano, quer dizer que você foi injustamente mandado embora do seu emprego? Fui. E como é que você atravessou isso? Não sei como que eu atravessei. A mão do Senhor. Tem hora que o Senhor, Ele arrebata você para você passar. E você olha e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei contar, eu não sei como foi, mas eu sei que foi um milagre. E viver é um milagre. Se você está com 30 anos, são 30 anos de milagre na sua vida. Se você tem 20, são 20 de milagres. E se você tem 80, são 80 anos de milagres. Cada dia é um milagre. Viver é um milagre, irmãos. E a mão do Senhor, sempre estendidas para nós. O Senhor estende a mão e cura as nossas feridas. A palavra diz, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, quando Jesus realiza o milagre, e a palavra diz assim, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e disse-lhe, quero ser limpo. E aquela enfermidade foi embora daquele homem. Quero. Jesus estende a mão, porque as mãos do Senhor são mãos estendidas para socorrer as pessoas. Quando você está com um problema, tem gente que não quer nem ficar perto de você. Quando você está com dificuldade na sua vida, tem gente que passa na outra rua para não passar na frente da sua casa. Quando você entra no banco e a sua conta não está muito boa, é por isso que a cadeira do gerente tem roda, para ele poder rodar e ficar de costas para você, deixar você passar, que ele não quer conversa com você. Quando as coisas forem mal na sua vida, os homens começam a se afastar de você. Mas Jesus tem as mãos estendidas por misericórdia para fazer milagre em nossas vidas, para cumprir o seu propósito em nós, porque o Senhor dos exércitos determinou: quem validará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Isaías, capítulo 14, no verso 27. E eu quero terminar dizendo para você que as mãos do nosso Deus são mãos salvadoras. As mãos do nosso Deus são mãos salvadoras. Nós servimos a um Deus que tem mãos fortes,
Servimos a um Deus que tem mãos poderosas. Servimos a um Deus que tem mãos estendidas. Servimos a um Deus que tem mãos salvadoras. No Salmo 20, no verso 6, assim disse o salmista: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Quando você se sente perdido. Eu tenho falado com muita gente que sente-se assim. Pastor Rogério, eu estou perdido. Eu estou diante de um problema que eu não sei como se resolve. Eu estou perdido. Eu me perdi na minha própria existência, pastor. Eu estou perdido. E aí o salmista vem de forma extraordinária. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o santo céu e com a força salvadora da sua mão direita. Estou perdido. E há pouco tempo alguém escreveu um livro e o título do livro era Perdido Dentro da Igreja. E ele falava de quando a gente lê a Bíblia, vai ao culto, faz oração, conversa com Deus, mas a gente não encontra solução para as questões pessoais mais graves e sérias. Perdidos dentro da igreja. E a gente precisa encontrar a mão salvadora do Senhor. Talvez hoje, você que tem vindo ao culto, você que tem participado da igreja, quem sabe Deus fala ao seu coração. Esse é o tempo de você tomar uma decisão. Quem sabe Deus fala ao seu coração, você está perto. Está tudo perto de você. E aquele navio cargueiro, Evelyn, ele ficou à deriva, ficou perdido por conta de um acidente com iceberg. E diz a história que o Evelyn, naquele acidente, perdeu toda a água potável que era disponível para a tripulação. E eles começaram a entrar em angústia: nós vamos morrer. Não temos água para beber. Não temos mais água nenhuma. E a deriva, vento vai levando o barco. O comandante viu um pesqueiro e avistou alguns homens. E eles começaram a gritar: água! 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 E aqueles homens pararam de pescar e ficaram olhando. O que está acontecendo? E o vento vem trazendo, eles vêm se aproximando. E quando estava bem perto, eles gritaram: salva-nos, estamos morrendo de sede. E um dos moços daquele barco gritou para eles: desçam os baldes. E eles: água para beber, desçam os baldes. E o comandante não entendia: descer os baldes? Apanhar água do mar para dar para a minha tripulação. E quando eles chegaram bem perto, aquele pescador gritou para eles: vocês estão na bacia de um grande rio, essa água é doce. Desçam os baldes. E imediatamente eles começaram a apanhar água, porque eles não sabiam que a água era doce. Quando a gente está na graça de Deus, servindo ao Senhor, a gente está na bacia do rio da graça de Deus. E às vezes a gente fica morrendo de sede, em cima da bacia do rio da graça de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não se quebranta, não busca o Espírito do Senhor em plenitude. Porque a gente não vai ao chão para a oração e não diz: Senhor, eu sou miserável pecador. Porque a gente não confessa o pecado. E aí a bênção do Senhor não vem. Enquanto você estiver em desobediência, você não prospera, sua casa não prospera, nada seu prospera. Você sofre, porque você está em cima da bacia dos rios de Deus, mas você está bebendo água morna e salgada. Uma vida dolorosa. Quando você sai da igreja, a sua vida vira um inferno.
E você fica assim, será que Deus não me ama como ama outros irmãos? É claro que Deus te ama. E por que então que Deus não põe a mão forte dele e despedaça a ferragem e quebra a porta de bronze? Porque tem hora que Deus vem com a mão forte e tem hora que ele vem com a mão de poder. E ele te exalta lá onde você está. Como lírio que nasce no brejo, tem raízes na lama e floresce com uma das flores mais lindas da vegetação aquática. E quem fez o lírio foi Deus. E eu não sei porque um dia Jesus falou: olhai para os lírios. Olhai para os lírios. É o mesmo Deus. Em nome de Jesus. O Deus do impossível. Eu quero convidar você nesta noite a trazer a sua vida aqui no altar. E dizendo assim: Deus, eu vou ao altar nesta noite, mas eu vou para ser melhor, Senhor. Eu vou ao altar nesta noite, mas eu vou para quebrantar o meu coração na presença do Senhor. Eu vou ao altar nesta noite, mas eu vou para chorar a minha dor diante do Senhor. Eu vou ao altar nesta noite, mas eu vou para buscar a vitória que o Senhor tem para a minha vida. Deus de mão forte, Deus de mão poderosa, Deus de mãos estendidas, Deus de mãos que salvam, socorra-me, Senhor. Vamos ficar em pé e você pode andar aqui para frente que nós vamos orar juntos, os pastores vão descer. Nós vamos falar com Deus. Você pode sair do seu lugar e pode vir aqui para nós orarmos nesta hora, por sua vida, colocarmos sua vida diante do altar. Você pode sair, vem em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, pastor, Deus está falando que esse é o tempo dele para a minha vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais quer vir agora? Pastor, Deus está falando isso para mim. Se é de Deus, receba. Se é do Senhor para a sua vida, receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Receba toda dor, toda ferida. Receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida. A palavra, ela é de Deus. Se fala o seu coração, se é para você, se no meio desses 58 minutos que eu estou falando, se teve 2, tiveram 3, tiveram 5 minutos, 10 minutos, que foi específico para você, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui para receber a tua palavra que foi enviada nesta noite. Estou aqui para receber. Na minha casa, a mão do Senhor vai estar. Na minha vida, a mão do Senhor vai estar. Eu não quero ficar nadando em cima das fontes da água da vida e bebendo uma água salgada. Água salgada. Diga no seu coração, coloque diante de Deus: esse não é o propósito de Deus para mim, não é isso que Deus quer para mim. E eu vou buscar o que o meu Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, e eu creio e eu vou buscar. Então vem em nome de Jesus. Então venha. Venha se juntar a essas pessoas que estão aqui, pode vir. Pode vir. Se você está sentindo desejo no seu coração, vem em nome de Jesus. Pode vir. Os pastores vão ministrar a oração aqui sobre sua vida. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, se você quiser pode vir. Parece que enquanto nós estamos cantando, não vai se abrir. Nós vamos ministrar a oração pelos enfermos, pelos lares, por pessoas que desejam
receber nesta noite o toque da mão forte do Senhor. Eu não sei o que você necessita. Ou o toque da mão poderosa do Senhor. Ou o abraço das mãos estendidas do Senhor. Ou a eficácia da mão salvadora do Senhor. Desistiu de mim, sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Senhor, a Tua palavra, ela vem sobre nós para confortar a nossa alma, para corrigir as rebeldias dos nossos corações. Ela vem para revelar o Seu poder a nós. E ela vem para cobrar de nós uma atitude diante dela. E nós não podemos permanecer inertes diante dos desafios que a palavra traz para nossas vidas. E algumas pessoas foram chamadas pelo Espírito Santo para virem aqui ao altar nesta noite. Meu Deus, o que cada coração precisa? O Senhor sabe. Teu servo diz, sem que haja uma palavra na nossa boca, eis que tudo tu sabes. O Senhor é conhecedor profundo das nossas dores, nossas angústias, nossos fracassos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui agora, no altar da tua casa, renunciar todo pecado, renunciar todo erro que traz uma vida fracassada, que traz uma vida angustiada, que traz uma vida como que em águas salgadas. Nós queremos renunciar a isso. E em nome de Jesus pedir ao Senhor, que o Senhor lave cada coração nesta noite. Nós queremos nesta noite dizer para o Senhor que nós cremos que há pessoas aqui que precisam da tua mão forte. E o Senhor sabe disso. E se tiver que quebrar a porta de bronze e despedaçar os ferrolhos, nós temos certeza que o Senhor vai fazer. Mas aqui há outras pessoas que precisam da sua mão poderosa para tirar a tempestade que está na frente. Esse emaranhado que está atrapalhando a vida, atrapalhando se prosseguir, atrapalhando a família, atrapalhando os filhos. Há pessoas aqui nesta noite, meu Deus, que estão extremamente carentes da mão estendida do Senhor para um abraço de misericórdia. Gente que está cansado de viver, gente que está sendo humilhada em casa, gente que está sendo humilhado por filhos, por parentes, gente que está sendo humilhado no local de trabalho, gente que está sendo humilhado porque, meu Deus, não tem nem o seu sustento, em nome de Jesus. Pessoas que precisam de um abraço. Abraça os teus filhos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é amor. Aqui na frente há pessoas, meu Deus, que vieram segurar nas mãos estendidas, mãos de salvação do Senhor, mãos que salvam, vieram segurar nas mãos de Jesus aqui nesta noite.
Então, meu Pai, faça um milagre conforme o Senhor quiser, conforme a tua soberania, como o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas, curando tantos corações aqui neste lugar. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dê humildade, quebrantamento, em nome de Jesus, que nós possamos exaltar o teu nome, entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar, porque o Senhor cuida do restante. É o Senhor quem cuida, meu Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor, meu Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Santo de Israel. Nós confiamos no Senhor. Glórias a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Deixa Deus falar no seu coração, irmão. Deixa Ele tratar de você. Deixa o Espírito Santo cuidar de você. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá. 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 Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Essa canção não estava no nosso programa, e o Senhor falou o coração do irmão Nivaldo lá em cima, e ela está falando para nós. Nós vamos encerrar o culto nesta noite. Eu queria que você, com a autoridade que você tem como crente em Jesus, você dissesse para o seu irmão que está do seu lado, e assim: irmão, Deus vai cuidar de você. Não precisa perguntar o que ele está vivendo, ele sabe. Diga para ele: irmão, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Primeira Igreja Batista de Campos, Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Receba o milagre que Deus te deu nessa noite, em nome de Jesus. Vá para casa em paz, na presença do Senhor. Na quinta-feira, líderes, preste atenção, na quinta-feira vai ter reunião do Conselho Administrativo da Igreja às 19h30 na sala de reunião. Todos os líderes de departamentos, reunião quinta-feira, 19h30. Deus te abençoe.